Olá, 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 meus queridos estudantes da Educação de Jovens e Adultos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Luan Bezerra Dutra e estamos aqui hoje para darmos continuidade aos nossos estudos. Vamos lá? Pessoal, hoje a gente vai estar fazendo nossa atividade de fixação de número 7, né? Corrigindo nossa atividade de fixação de número 7, que é a última atividade dessa unidade. Unidade 1 do módulo 1 do primeiro semestre da segunda etapa, que é o ensino fundamental. Então a gente começa com a correção da atividade 1. Olha só. Observe as figuras geométricas a seguir e marque um X nas que representam prismas e um círculo nas que representam pirâmides. Lembro vocês que prismas são aquelas figuras que têm duas faces, duas bases paralelas, né, de mesmo formato. Pirâmides são aquelas que a gente tem ali, que tem um vértice que liga os lados, né, da figura. Então, olha só, começando com a primeira figura. A primeira figura para a gente vai ser uma pirâmide, né? Então, a gente vai marcar um círculo no quadrinho, que é uma pirâmide. Prisma a gente tem aí que é um prisma de base pentagonal, duas bases pentagonais aí, então a gente marca um X. Segunda figura a gente tem que é uma pirâmide, então a gente marca um círculo. Terceira figura vai ser um prisma de base triangular, né? Eu tenho duas bases triangulares aí, então a gente marca um X. Agora, aqui a gente vai ter uma outra pirâmide de base quadrangular. E por último, eu tenho um prisma de base retangular, tá certo? Beleza, então, a atividade 2 diz o seguinte: identifique as figuras geométricas com seus nomes de prismas e pirâmides. Então, olha só, aqui eu vou ter um prisma triangular. Prisma triangular? Não, aqui eu vou ter um prisma triangular, duas bases triangulares. Aqui a gente tem a base triangular aqui e lá atrás eu tenho outra base. Então, é prisma de base triangular. Aqui eu vou ter uma pirâmide hexagonal. Pirâmide hexagonal. Como que eu sei? É só a gente contar os lados da base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados na base, então eu tenho uma pirâmide hexagonal. Aqui eu tenho um prisma quadrangular de base quadrada. Aqui eu vou ter uma pirâmide quadrangular. Pirâmide. Eu ia escrevendo prisma, gente, perdão. Deixa eu apagar aqui. Pirâmide quadrangular. Então, eu tenho quadrangular porque eu tenho 4 lados aqui da nossa base da pirâmide, certinho? Atividade 3. Complete as frases a seguir. As faces laterais dos prismas são sempre o quê? Sempre paralelogramos. E as faces laterais das pirâmides são sempre o quê? São sempre triangulares. Então, o prisma é aquele poliedro que tem duas bases de mesmo formato e as faces laterais são paralelogramos e as pirâmides são aquelas figuras que têm uma base apenas e suas faces são triangulares. A atividade 4 diz o seguinte: as figuras abaixo apresentam algumas planificações de prismas e pirâmides. Pinte nas planificações as bases de azul e as faces laterais de verde. Então, a gente está buscando aí pintar de azul as nossas bases. Então, eu vou pegar aqui minha canetinha azul. Na primeira figura, a gente tem que nossa base vai ser esse pedacinho aqui. Na nossa segunda figura, eu vou pintar todas as bases, depois a gente faz as faces laterais. Aí, nossas bases aqui vão ser os triângulos, né? É um prisma, então as faces laterais têm que ser paralelogramos. E aqui também vai ser uma outra base. Olha só. Certinho. Aqui a gente vai ter uma pirâmide, então nossa base é um quadrado. Nossas faces laterais são triangulares. Tá aqui.
E aqui a gente vai ter que aqui pode ser as nossas... A gente tem um cubo, né? Então, a gente escolhe dois lados para serem as nossas bases. Tá aqui. Agora, a gente vai pintar as nossas faces laterais de verde. Então, as faces laterais de verde, vou pegar o verde aqui. Nossas faces laterais da pirâmide são essas aqui. Essa pirâmide de base triangular. Aqui também vai ser face lateral. No caso, é de um prisma, então a face lateral é um paralelogramo. Aqui também vai ser face lateral. Acontece que nesse prisma, nossas bases são triangulares. Aqui a gente vai ter uma face da pirâmide, a outra face da pirâmide, a outra face da pirâmide, aqui também. E aqui a gente vai ter as faces do nosso cubo, né? Com isso, a gente fez a atividade, pintamos aí as bases e as faces laterais. A atividade 5 pede o seguinte: observe na primeira coluna as representações de alguns prismas e pirâmides de diversos tipos. Enumere a segunda coluna de acordo com os tipos de prismas e pirâmides indicados na primeira. Então, olha só, nós temos aqui, nosso número 1 vai ser uma pirâmide, né? E qual vai ser a base? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É uma pirâmide de base hexagonal. Então, pirâmide de base hexagonal número 1. O número 2. O número 2 vai ser um prisma, né? Duas bases aí. Prisma quadrangular, que é aqui, número 2. Eu tenho na número 3 uma pirâmide novamente, de base triangular. Então, pirâmide triangular 3. 4, eu tenho um prisma de base pentagonal, né, 5 lados, prisma pentagonal número 4, pirâmide de base quadrangular, então, número 5, e um prisma hexagonal número 6. Certinho? Atividade 6, responda as questões a seguir. Quantos lados tem a base de um prisma pentagonal? 5 lados, né? Pentagonal, 5 lados. Qual é o nome do prisma que possui 3 faces laterais? Prisma triangular, né? Se eu estou falando de um prisma triangular. Qual é o nome... Desculpa, gente. Qual é o nome de uma pirâmide que possui 4 faces laterais? É uma pirâmide quadrangular. Quantos lados tem a base de uma pirâmide hexagonal? 6 lados. Certinho? A atividade de número 7. Observe a figura a seguir de um prisma e uma pirâmide e responda quantas faces, arestas e vértice tem cada uma delas. Bem, começando pelo nosso prisma de base pentagonal, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 aqui, né? Então, pentagonal. Então, eu vou ter duas bases, base superior e inferior, duas faces, e eu vou ter 5 faces laterais. Então, eu vou ter aí, ao todo, 7 faces laterais, 7 faces nesse prisma, né? Agora, a gente conta as arestas. Contando todas as arestas, a gente vai ter aqui 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, a gente vai ter 11, 12, 13, 14, 15. 15 arestas. E os vértices, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vértices, certinho? E para a nossa pirâmide de base, 1, 2, 3, 4, 5 bases, 5 lados da nossa base, base pentagonal. Então, eu vou ter a nossa base e 5 faces laterais, então eu vou ter 6 faces. Arestas, eu vou ter 5, 6, 7, 8, 9, 10 arestas. E vértices, eu vou ter os 5 da base, mais um superior, que é 6. Coloquei 7, perdão, gente.
Agora, questão 8, olha só. Observe as representações das figuras geométricas a seguir e complete o quadro com a quantidade de elementos que compõem cada uma delas. Então, nossa primeira figura, o nome da figura é um prisma. Prisma quadrangular, né? Quadrangular. Qual o número de vértices? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, eu esqueci um. 8 vértices. 8 vértices, 6 faces. Número de arestas, a gente vai ter 12 arestas. Aqui agora, a gente vai ter uma pirâmide triangular. Pirâmide triangular. A pirâmide triangular vai ser um sólido que tem 4 vértices, 4 faces. E qual vai ser o número de arestas? 5 arestas, né? 5 arestas, porque é 4 da base, 3 da... Nem é 5, né, gente? Vamos contar? Olha só. 1, 2, 3, 4. 4 da base, 3 da base e uma superior. Número de vértices... Oh, gente, eu contei errado. Eu contei vértice pensando que era aresta. Perdão. Vamos lá, de novo. Eu contei o vértice. Nosso número de arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá certo, são 6. Perdão. Forma geométrica. Nossa forma geométrica vai ser o quê? Vai ser um prisma. Que tipo de prisma? Qual é a nossa característica da base? É um prisma hexagonal. Prisma hexagonal. Prisma hexagonal vai ter 12 vértices. Quais vão ser os números de lado? 8 lados e 16 arestas. Seguindo aqui, a gente vai ter um prisma triangular, né? Prisma triangular. Qual vai ser o nosso número de vértices? A gente vai ter 6 vértices nesse prisma. 5 faces, né? Prisma triangular, 5 faces. E o número de arestas vai ser aí 9 arestas. Nossa pirâmide aqui, nossa pirâmide quadrangular. Com 5 vértices. Quais são os números de faces? Ela vai ter 5 faces e 8 arestas. E para terminar, a pirâmide de base hexagonal vai ter 7 vértices, 7 faces e 12 arestas. Vamos lá para a atividade 9, que diz o seguinte. Observe a seguir e escreva o nome de qual prisma ou qual pirâmide. Ele pode ser montado após... Desculpa, gente, de novo. Observe as planificações a seguir e escreva o nome de qual prisma ou pirâmide ele poderá se transformar depois de ser montado. Aqui a gente vai ter um prisma de quê? De base pentagonal. Aqui vai ser uma pirâmide quadrangular. Teremos um prisma triangular. E aqui, uma pirâmide hexagonal. Questão 10. Estão representados a seguir alguns prismas e pirâmides e suas planificações. Ligue as formas montadas às suas respectivas planificações. Bem, de cara a gente já pode ligar o cubo à sua planificação. Depois a gente vai ter duas pirâmides, né? A gente vai ter uma pirâmide de base, um prisma de base triangular e uma pirâmide. O prisma de base triangular a gente liga aqui e nossa pirâmide aqui, certinho? Questão 11. Questão 11 diz o seguinte. Responda as questões a seguir usando cada uma das relações. Uma das relações é da relação de Euler, né? Eu vou estar buscando aqui o número de vértices, o número de arestas ou o número de faces. Olha só, a letra A, o prisma possui vértice e aresta. Falta face, né? Então, eu vou buscar a relação de número 3. Para saber a quantidade de arestas de uma pirâmide possui, devemos usar qual relação?
Se é a quantidade de arestas, relação 2. Uma pirâmide possui 4 faces e 6 arestas. Eu quero o número de vértices, então é a relação 1. E para finalizar, para saber a quantidade de faces que tem um prisma, devemos usar qual relação? Bem, aqui vamos usar a relação de número 3, né? Porque eu quero saber a quantidade de faces, certinho? E para encerrar nossa atividade de número 12, diz o seguinte: use a relação para calcular vértice, face ou aresta e responda a questão a seguir. Calcule a quantidade de vértices de um prisma que possui 15 arestas e 7 faces. Eu quero achar vértice, né? Vértice vai ser igual a aresta menos face mais 2. Com isso, a gente substituindo aqui os valores que a gente tem, vamos ter o quê? Que a quantidade de vértices vai ser igual a 15 menos 7 mais 2, que vai ser igual a 15 menos 7, 8, mais 2, 10. Quantos vértices possui uma pirâmide de base quadrangular? Se a pirâmide tem base quadrangular, o número de vértices vai ser igual ao número de arestas, que são 8, menos o número de faces, que são 5, mais 2. Então, a gente vai ter aí que o número de vértices é 5. Quantas faces? 5 ficou feio, né? Quantas faces possui uma pirâmide com 4 vértices e 6 arestas? 4 vértices e 6 arestas, então eu quero saber o número de faces, que vai ser a quantidade de arestas menos vértice, mais 2. Então, a gente vai ter que a quantidade de faces vai ser igual a 6 menos 4, 6 arestas e 4 vértices, mais 2. Então, a quantidade de faces é igual a 4. E para a gente encerrar nossas correções, calcule a quantidade de arestas de um prisma que possui 9 faces e 14 vértices. Então, a aresta vai ser igual a face mais vértice menos 2. Então, eu tenho que a quantidade de arestas vai ser 9 mais 14 menos 2. Então, a quantidade de arestas vai ser igual a 21. Pessoal, com isso, a gente encerra a nossa correção. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no nosso próximo encontro. Até lá. Tchau, tchau.